E de entender os meandros. Naquela lei 12.000, parágrafo 3, inciso 4. Você fez o Pesseguini, né? Fiz. E aí, cara? Ali é a coisa que mais me... O que mais aconteceu, gente? É o menino... eu até fiz agora, ele lá no caso comentado. Pesseguini, ele matou a família, se matou. Eu até perguntei isso, teve gente que falou, você estava falando, não, é porque tem uma menina que me mandou um negócio que eu entendi. Ela falou, mas se fosse um negro iam aceitar mais fácil? Pode ser, porque, sei lá, não vou entrar nesse mérito, mas ele era um gordinho na foto, você vê ele um gordinho, bonitinho, só que ele era um cara enorme já, aquela foto é antiga. Tá. Ele estava quase à altura da mãe já. Se olha as outras fotos dele, ele está muito maior. Ele tinha um problema de fibrose cística que ele tinha um tempo de vida mais curto. A fibrose cística mata. É uma doença que não tem cura, nem tratamento paliativo, como você tem hoje. E ele sabia que ele tinha? Sabia, desde criança. Porque tem que saber, ele tem que tomar remédio, ele tem uma série de coisas que ele não pode fazer. Porque ele mata a tia e a avó, Ele mata o pai, a mãe, a tia e a tia-avó. Porque a avó ficava chorando o dia inteiro, falando qualquer pessoa, falava, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Os pais super protegeram. Não deixava ele sair e dormir na casa de um amiguinho, nada. Porque se ele parasse de tomar o remédio, ele tinha diarreia. Por isso que ele tinha tanto papel higiênico na mochila. Aí ele entrou numa onda de videogame que eu falo, não, gente, o videogame nem ele pode, como diz o Dr. Guido Palomba. Isso eu estou falando tudo com base no que o Dr. Guido falou, no que a delegada me disse, o perito, a doutora Norma Bonacorso, que era a chefe da polícia científica, ela que viu o corpo, ela que me atina para isso, que ele era enorme. A doutora Rosângela Monteiro, estou falando com base no que as pessoas me disseram, inclusive com base no que a advogada de defesa da família Pesseguini, que nega o crime. Não estou falando pelas coisas que estou falando pelo que eu entrevistei. Então, ele tinha um problema sério dessa fibrose cística. Ele tinha um tempo de vida mais curto. Ele saía de casa para a escola, da escola para casa para videogame, do videogame para dormir, para a escola. A vida dele era esse L. O videogame era a vida dele. Ele gostava muito como é que é? Assassin's Creed, é isso? Existe esse jogo. Eu parei no Atari. Pra você ter uma ideia. Faz um tempo. Um tempinho. Mas era um bastão e um botão, né? Aqui doía a mão, você tinha que ficar fazendo assim, você destruía a sua mão aqui, ficava tudo cagado. Aí você a gente tem telejogo também. Meu irmão encontrou o telejogo, a gente fica jogando telejogo lá no sítio. Tu tem um telejogo? Tem o telejogo, funciona. E meu Atari é de madeira, meu Atari é de 1979, de madeira, funciona até hoje. Essa porra, cara? Não fala que meu irmão vai vender. Não, meu irmão não vende nada, eu que vou. Quanto? Esse de madeira, que funciona. A gente põe lá os cartuchos, Pac-Man, aquelas coisas e tal. Como é que é? Aquele de carrinho. Enduro. Enduro. O Mario Bros. Não, o Mario Bros. Eu acho que era do Atari ou já era do Nintendo? Que era do meu irmão mais novo. Eu tenho irmão mais novo, então tinha o Nintendo. Mas eu acho que o máximo que eu passei um pouco foi Mario Bros. E o telejogo é uma bolinha, É uma bolinha que às vezes a gente quer descer pra fazer alguma coisa, para e fica desce, volta e faz e aí continua jogando. É divertido o telejogo. E aí ele fazia o Pesseguini, o menino lá, o Marcelinho, jogava esse jogo. Ele entra numa viagem da cabeça dele, que ele quer fazer o grupo dos mercenários. O que é o grupo dos mercenários? Nós vamos matar pessoas do mal, bandidos e corruptos. Não sei por que corruptos, acho que sei lá o que é. E nós vamos viver numa casa abandonada ou num prédio em ruínas e nós seremos super-heróis. Para quem nós? Ele e os amigos da escola dele, uns 5, 6. Eu li todos os depoimentos dos colegas dele. Todos eles. Todos falam a mesma coisa, que ele queria fazer o grupo do mercenário. E ele já tinha dito que para serem os mercenários, ele tinha dito para todos esses coleguinhas, que eles teriam que matar o pai, a mãe e a diretora da escola. Por quê? São as pessoas que limitam. Pai, a mãe vai te limitar, você não vai viver em lugar que você está louco. A diretora da escola é que te limita, você não pode sair. E ele tinha muita facilidade de acesso à arma. O pai parece que ele guardava melhor as armas, mas a mãe não guardava bem as armas, ela delegava... e todos os policiais militares que eu entrevistei, inclusive o Coronel Telhada, que era o chefe dele da rota, não na época do crime, mas antes, o Coronel Telhada conheceu ele há 500 anos, e ele fala, todo policial, filho de policial militar atira. Claro, todo filho de policial militar sabe atirar, é um pouco exagero, você não pode botar 100%, mas a maioria sabe atirar, até por conta do pai mostrar...
sei lá, a policial militar gosta de mostrar a arma, é um poder. Depende até saber o que fazer com aquilo. É, eu até, porque assim, você já pegou em arma? Eu não sei mexer, tem que destravar, aí você tem que fazer assim, porque ele atirou com pistola. Fazer assim, aí no outro você tem que desfazer, tem que fazer o babá. Eu não sei, se você me dá uma arma agora, não sei, não vou conseguir te matar. Porque até eu entender naquele negócio, é capaz de dar um tiro em mim. Porque é muito botãozinho do lado, eu não sei. Agora, o menino sabe. E a mãe deixava as armas meio espalhadas, assim. Ela tinha duas, um revólver e uma pistola. Quando chega no dia 5 de agosto, se eu não me engano, de 2013, era um domingo para segunda, ou seja, era o primeiro dia de aula da volta das férias de inverno, que hoje é verão. E o verão virou inverno. E ele liga para um amigo dele e fala, amanhã é o dia dos mercenários. Amanhã a gente vai sair pro mundo, a gente vai virar mercenário. E o amigo dele fala, tá bom, Marcelo, você tá louco. E vai dormir. Aí ele fala, não, amanhã é que a gente começa. Ele monta uma mochila onde ele tinha 6 rolos de papel higiênico, 6 ou 5 rolos, uma faca, um revólver, não a pistola, o revólver da mãe, cheio, chumbinhos, que ele tinha uma arma de chumbinho, cartão de crédito da avó, mais alguma coisa que eu lembro. E aí ele estava com essa mochila, ele vai com essa mochila para a escola. Por quê? Ele chega na escola, eu vou virar um mercenário. De lá nós vamos partir. Só que aí o pai foi dormir na sala, porque parece que ele também tinha problema de coluna, ou ele roncava muito, ou ele ia muito cedo no dia seguinte para uma operação muito cedo da rota. Qual é a versão oficial? Tem as 3. Você escolhe, pode ser uma junção de tudo. Ele ronca, tem problema na coluna e no dia seguinte ele ia cedo. Por isso que ele está dormindo na sala. A mãe está no quarto, se eu não me engano. O Marcelo dá um tiro, a queima-roupa no pai dormindo. O pai está dormindo. Eu tenho todas as fotos, eu tenho todo esse material. E ele, dormindo, ele ficou. Por quê? Ele não sabe o que aconteceu com ele. A mãe ouve um barulho. Mas ela não sabe que é um tiro? Sabe, mas ela saiu na sala. E, inclusive, ela pode ter visto que o revólver dela não estava onde ela tinha a pistola. Mas como é que ele sabe atirar com tanta firmeza? O próprio Coronel Telhado explica. Pistola você atira com as 2 mãos. Você não atira com pistola assim, só nas panteras, que elas saem e atiram assim. Isso não existe. Atira de lado, você tem... se joga, vai. Isso não existe. Não tem também... Como é que é aquela outra que também a Angelina Jolie fez lá? Não tem, isso não existe. A pistola são 2 mãos. O revólver até você consegue mais. A pistola não te deixa resíduos de pólvora, porque ela usa o próprio gás para a bala sair. O revólver, ele faz plá, por isso que você tem resíduos de pólvora na roupa, na mão, no cabelo, no rosto e tal. E ele usa uma pistola. Então já estou te respondendo por que ele não tinha resíduos de pólvora. Porque não vai dar. Quem usa pistola não tem. Então ele dá o tiro muito a queima-roupa nele. E sai. Então ele vai errar um tiro aqui. Se você me habilitar tudo, talvez eu consiga aqui. Aí ele sai, ele se esconde possivelmente atrás de um armário que tem ali na sala. A mãe vem e se ajoelha para ver o pai. Aí tem gente que fala assim, ela se ajoelhou e pediu para o Marcelinho não matar ela. Por que se ajoelhou? Uma puta de uma policial experiente. Ela desbagaçava esse menino assim, 2 segundos. Ela sabe como tirar a arma de uma pessoa. Só que ela não viu, tanto que ela leva o tiro nas costas. Ela não está ajoelhada, ela está de joelhos indo ver o marido. E ela leva o tiro. Nisso, só cortando, tem 2 vizinhos que ouvem os tiros. E tem um que é músico, inclusive, e ele sai fazer a cadência exata do tiro. Ele faz pá, 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 pá. Porque os outros 3. Porque ele sai de lá, eles moravam numa casa, tinha uma casa aqui, uma outra casa no mesmo terreno, que é onde morava a tia-avó dele e a avó. Aí a avó, a mãe da mãe dele. E a tia-avó, irmã da mãe dele. Aí ele vai para a casa da tia, dá um tiro na avó. Ele dá 2 tiros na tia-avó. Aí eu tenho dúvida. Uma porque ela acorda, visivelmente ela levanta, mas ela não sabe nem quem está dando tiro nela, porque ela leva um tiro na cara e outro depois. E ele não gostava dessa tia-avó. Porque ela era separada, ele falava que isso era coisa de mulher, sabe essas coisas? E aí ele pega o carro e sai com o carro, acho que 1h30 da manhã, ou 2, e ele vai para a escola. Espera a escola abrir. E ele chega, ele é um dos primeiros a chegar. Você tem a câmera dele chegando, acho que umas 6 e pouco da manhã, e todo mundo estranha, porque ele chega muito cedo. É uma escola pequena, então todo mundo desconhece. Quem pegava sempre ele era a Kombi, a Van, sei lá o que é hoje. E o cara vê que o menino tá lá, ele vai para outra. Ele não vai descer e falar, por favor, tem alguém aí. Ele vai embora.
Quando ele chegar na escola, ele fala para os amigos, tá aqui a mochila, tô aqui o revólver, vamos lá, agora a gente tem que virar mercenário. E os meninos falam assim, você não tá bem, né? Eu não vou virar mercenário, nada. Ele começa a ficar chateado, porque toda a brincadeira dele não tá dando certo. Tanto que ele vai atrás de uma menina que queria ser mercenário, mas ele não aceitava mulheres, ele era meio machista. E ele até fala, bom, você quer vir comigo? E ele mostra para esses meninos o cartão de crédito, a chave do carro, fala, tô com um carro aqui pra gente ir. Ele vai mostrando todos esses elementos. Ele fica chateadinho ele porque... Ele fala pros amigos que matou, ou pra família? Tem um menino que ele fala assim, por que você tá chateado? Porque você tentou matar sua avó de novo? Ele fala, mas dessa vez eu consegui. E por quê? Lá atrás tinham dado um arco e flecha para ele ficava atirando na avó para matar a avó de brincadeira. E a mãe pega ele e põe ele de castigo. E ela é chamada, inclusive, 2, 3 semanas depois, pela escola porque ele estava ameaçando de morte funcionários, amigos, falando, eu vou te matar, meu pai é policial, vou te matar. E a mãe está lá nos depoimentos. E é falado para a mãe, ele está tentando matar, ele está falando que vai matar. Não, está tentando matar. Não, ninguém gosta de ouvir uma pessoa falando, eu tenho arma e vou te matar, né? A mãe fala, ele tá assim mesmo, ele fez isso lá em casa, eu vou dar uma bronca nele, ele fez isso com a minha mãe também. Além desse problema congênito que você falou, alguém já tinha diagnosticado ele com alguma coisa Nada. psíquica? O doutor Guido fez uma análise mental dele pós-morte, que segundo ele, segundo vários outros me relataram que é possível, de acordo com eu morri. Então ele vai conversar com meu marido, com a minha mãe, com os meus amigos, vai ver o que eu escrevi no Instagram, ele vai fazer uma análise do que me restou de mim. E mas claramente esse moleque não estava bem. Não, ele não estava. Ele, segundo o Dr. Guido, ele teve um estreitamento do cérebro quando nasceu, teve uma falta de oxigenação no cérebro. Então ele não era um psiquiatra, ele não era um coisa. psicopata. Como diz a doutora Rosângela Monteiro, psicopatas não se matam. Tem outros que falam que se matam, mas eu concordo muito com ela. Se você analisar todos, nenhum deles, eu não vejo um psicopata que se mata. Eu não consigo enxergar um. Esquizofrênico se mata. E aí... Que ele atira e se mata. Tanto que o Cadu lá, o menino tentou se matar e não conseguiu. E era esquizofrenia que ele tinha ou não? Qual dele? O menino? Não. O Marcelinho não. Marcelinho ele não tinha. Talvez tinha alguma diferença tal, que da tinha, realidade. que dava para ele um deslocamento da realidade. Eu acho que mesmo que ele não tivesse tido Deve ser muito complicado você crescer ouvindo que você vai morrer, né? Sim. Direto. O tempo inteiro. Mexe contigo, a avó falando, ele vai morrer. Deve ser um Deve até encontrar um sentido para a vida. Por mais que o moleque tenha 13 anos, imagina. Sim, e você não é agradável. Todos nós vamos morrer, mas você não acorda pensando, eu vou morrer. Que horas vem minha morte? Ou eu vou morrer antes de todo mundo, vou morrer jovem. Então, isso tem várias análises sobre isso. Porque daí, quando ele sai da escola, ele vê que a história não deu certo, ele não consegue sair antes. E ele só tinha autorização de sair ou com a Kombi, sei lá, se é van, Kombi. Isso geral morto já. Tava todo mundo lá. Aí já tava todo mundo lá tava lá. Lá na casa passou de manhã um amigo da Andréia, por quê? Aí fala, mas a Andréia estava investigando caixa eletrônico. Gente, eu não vejo. Tudo que chegou até mim, eles entrevistando todo mundo da polícia dele, não existia. Ela era uma policial, mas, assim, o marido dela acho que já era capitão, se não me engano, da rota, agora eu me perdi das patentes. Mas ela não era uma coronel. Ela estava dentro, ela estava inclusive interna. Mas a polícia jamais vai te contar que ela estava investigando caixas eletrônicos. A polícia jamais vai me contar, porque ela nem teria patente para isso. Ela não está investigando nada. Então, assim, mas ela estava assim. E esse cara que passa era do caixa eletrônico. Eu falei, como é que você sabe? As pessoas começam a elocubrar. Começa a teoria da conspiração. Não existe. Eu estou te falando de gelado no que eu li no processo. E é um processo muito bem feito. Diferente do que eu falei ali, o inquérito deles, eles não foram direto no Marcelinho. Eles viram absolutamente tudo e fecharam no Marcelinho, porque era a única coisa óbvia. Até os policiais militares estavam lá, que eu conversei com alguns em off, todos eles entraram, olharam e falaram assim, isso foi esse menino que matou e se matou. Que eles sabem ver cenas de crime. Sabe. Mas as cápsulas da bala estavam em cima do móvel. Infelizmente, às vezes as pessoas fazem isso quando entram no local de crime. Não para mudar o local de crime, porque qual é o local de crime? São os corpos onde eles estão mortos. Eles até pegam as balas e colocam aqui as cápsulas, os estojos, né? Estojos, sei lá como é que fala isso, das balas, para que você... Porque eu posso estar passando lá a chutar. Então, às vezes, o policial militar coloca em cima para que a perícia veja. Porque pode estar num ponto. Agora, o ideal no local de crime não ter aquela invasão de pessoas que teve. Não, teve
Dezenas. Foi, ali. mas eles não mexeram nos corpos. Tá. Porque se eles mexeram, eles criaram o pior do... queima de arquivo. Gente, aí também, óbvio, nenhum policial militar faz queima de arquivo desse jeito. Te mata na rua. É que a obviedade, ela assusta, né? E sabe o que acontece? É muito classe média dentro da tua casa. Aquilo lá podia ter acontecido com qualquer pessoa que tiver uma arma. Pode. Mas se ele não tivesse revólver, ele usaria faca? Faca é mais difícil, tem que chegar mais perto, é muito corpo a corpo. Não Você daria. muita gente escorrega e se corta a mão. E imagino que tem um sentimento diferente a faca, né? Tem. A faca é ódio demais. É ódio demais. Matar Quando alguém com a você faca. morre, uma pessoa com muita Regionalidade também, né? ele tem a facilidade, ele tem a arma no ponto dele ali, né? Sim, Tá ali pra dentro. ele era muito Ele mais sabia fácil. dirigir, sabia. Ele tem uma redação dele que ele escreve quando aprendi a dirigir. Porque aí, passa esse moço de manhã, amigo da Andréia lá, que o escritório lá, o batalhão dela pede para passar porque ela estava atrasada, ele passa, toca a campainha e ninguém atende, e tudo apagado. Ele vai embora. Perguntei pro Coronel Telhada, como que a rota, que ele era o chefe de uma operação da rota, ele falou assim, filho, se ele não apareceu, a operação vai acontecer sem ele. E no dia seguinte, quando ele chegar, ele tem que se explicar. Ele pode puxar gancho, né? Puxar cadeia, aquela cadeia administrativa. Uhum. Ele que se explique depois por que ele não apareceu. Ninguém vai na casa dele buscar, ninguém vai ligar e falar assim, você tá bem? Quer um remédio? Quer um abraço? Ninguém vai fazer isso. Tem uma... tá, entendi. Tem uma coisa muito macho man, mas ok. É a realidade deles. Então você entende por que a rota não foi ver. Aí ele vai, aí volta. Aí o Marcelinho tá saindo da escola, ele só podia sair ele só tinha autorização de sair ou com o pai de um amigo, que dava carona, ou com a van. Ele não queria esperar a van. Ele pega o pai desse amigo. Ele vai até com 2 amigos até o carro. Os amigos não vão até o carro, ficam parados aqui, tem tudo isso nas câmeras. Ele atravessa, entra no carro, volta. Quando ele pega esse pai desse amigo, pra ir antes, ele pede para parar no carro. Ele desce do carro, ele entra no carro da mãe, pega alguma coisa, não sei se é a chave, o que é, e volta pro carro. Então esse pai desse amigo viu ele entrando no carro. Porque também tem uma versão, tinha alguém no carro com o Marcelinho. Tá bom, gente, tinha alguém no carro com o Marcelinho. Ficou lá. E aí o menino vai pra escola, faz trabalho, porque ele fez trabalho, tá? O último trabalho dele lá no inquérito todo. E o menino não conta pra ninguém. Aí, desculpa, ele é filho de policial. Ele sabe que tem que confiar na polícia. Aí eu vou pro outro lado. Assim, se ele é filho de policial, ele sabe que se tiver algum problema, ele tem que falar para a polícia. Ele não tem que não falar para a polícia. E que menino, por que o menino vai até a escola? Para ninguém desconfiar. Mas não é mais estranho o pai não aparecer no trabalho e a mãe? Uma criança não ir na escola, não é uma coisa... Primeiro dia de aula, de agosto? Não, Já está sem sentido viajando. algum, Então, eu sempre tento ver como um roteiro. Eu escrevo roteiro de ficção, escrevo livro, então eu tento ver a história que se encaixa. Porque a história fica muito solta, você fala assim, ai meu Deus, você vai ter que inventar um pendrive que se perdeu, né? Pô, você não tem nuvem, cacete. Então tem umas coisas assim que você fala, não tem história. Aí ele volta, ele pega esse pai e deixa ele em casa. Quando ele entra em casa, quando ele chega em casa, ele deixa a mochila na porta da sala. Por que ele deixou? Não sei, gente, ele morreu, não temos essa informação. Porque ele não queria entrar com a mochila estava pesada, aquela mochila era a vida dele fora, não era a vida dele dentro, aquilo tinha acabado. Não sei, deixou porque era um menino bagunceiro e largou lá. Não, porque quantas vezes você chega em casa e joga em algum lugar talvez fosse costume que você nem dele sabe. deixar a mochila fora e a avó que pegava e punha pra dentro, a gente não teoria faz da ideia. conspiração, né? Não, porque tudo você quer achar um ponto. É. Aí ele entra, ele vê, aí você tem várias versões. Uma, que eu gosto de quase todas. Tem um perito que me fala, a minha sensação é que ele viu que ele ia morrer, porque ele era toda hora lembrado disso, e falou, eu quero levar os meus comigo. Fala, mas até porque ele já não se matou em seguida? Né? Matar todo mundo se mata, não é mais rápido? Eu acho que ela foge um pouco. Escola, irmão. Mas é bonitinho. Caralho. Mas é bonitinho você querer ir com os seus pro céu. Achei fofo. Aí a segunda versão... achei fofo, Eu achei mas fofo, mas não é... achei muito E a plausível. versão do Guido Palomba, que eu gosto muito também. Choque de realidade? Ele chega lá e vê que tudo aquilo que ele imaginou que ia acontecer não Não acontece. aconteceu. E se ele ainda tá dentro do videogame, ele pode achar que aquilo é um restart. Não, e aqui acabou, né, cara? Acabou tudo. Então eles não tem um restart no videogame que acabam todas as suas vidas e você começa a vida do zero? Uhum. Não, a cabeça dele pode ser? Pode. Gente, a cabeça humana, ela é tão única que é tão difícil você querer botar todo mundo na mesma caixinha que Sim. pra ele pode ter sido... Ele se matou porque ele viu que não tinha mais saída. Ele se matou porque ele Isso. tinha um começo de esquizofrenia e ninguém sabia. O esquizofrênico vai se matar.
Não saberemos. Mas o Isso. fato é que ele abate, tanto que ele está na cena, ele está junto com o pai e com a mãe. Ah, mas ele está com revólver, não sei o que. A pistola, como ele atira, mas tem que ter com as duas mãos? Tem, mas aqui ele está tão seguro que ele faz a posição da águia, que ele chama. Os dedos estão inteiros grudados. Não, e já aponto para atirar de novo. Por isso que a arma não explode. Ele atira porque o revólver, ele faz muito isso aqui. E ele faz um... A pistola, ela faz isso aqui. Porque como ela joga pra cá, ela faz isso não aqui. sei, não atira isso? Então dá pra atirar com uma mão? Dá, tranquilo. Muito mais fácil até que um revólver. O revólver você ainda tem que puxar... Você tem que fazer assim, né? Não, você tem que puxar, você faz mais força, se não tiver engatilhado. Então você tem que trazer a alça ali pra trás, ali para você... o gatilho pra trás. Já a pistola não, se você engatilhar, é isso aqui, ó, ela já... você não faz força nenhuma. Então, e ele tá nisso. Tanto que quando eles foram tirar a mão dele, estava tão rígida, que eles tiveram que isolar, porque a outra bala já estava na agulha. E aí você já, um toquinho já sai de novo. Já sai, porque então eles tiveram que abrir, isolar tudo, não tirou. O que mostra que, assim, não foi posto, não tem como colocar com aquela força. Saquei. Tipo, não daria pra deixar engatilhado no dedo ali, dele e deixar daquele jeito. Ele apertou e a próxima já entrou pra câmera e tive... Eu já vi muitas cenas de crime. Pra mim, ela é muito, muito coerente isso tudo que colocaram. Ah, mas se ele era destro... Assim, segundo as pessoas da escola, ele tava usando a mão certa. Porque sim, sei lá, se eu sou destro, agora eu não lembro, ele tá deitado assim, não deve ser... Então, assim, sim, porque se ele é destro, não tem como fazer isso daqui, não dá, ele tá tirado aqui. Mas, assim... É muito difícil de as pessoas entenderem que aquela pessoa teve aquela história. É tristíssimo o menino matar pai, mãe, tia-avó e avó. É horrível. Deve ter sido uma parada... Imagina você, né, descobrir que o menino matou, ele tinha ido antes na casa dos avós, dias antes. As últimas fotos... Tem fotos dele no celular que são bem estranhas, eu até ponho no fotos meio... assim, meio mal, fazendo muito assim. Tem uma foto dele olhando só assim, uma coisa meio assim. Eram os mercenários. Né? Entendeu? Ele tem um personagem aí, ao mesmo tempo que tem a foto dele com o papai e a mamãe assim. Papinho, ele podia estar ali dentro da sua própria máscara social naquele momento, criando o seu projeto. E ele usava muito capuz, igual esse personagem desse jogo. Então, assim, no caso do Pesseguini, eu não vejo, ninguém me... Muita gente fala assim... Um dia as verdades vai aparecer. Eu falo, você me contaria qual é a verdade? Me conta, porque eu posso mudar de ideia. Eu adoro mudar de ideia.